Putin está desesperado. Ele trouxe soldados norte-coreanos para lutar ao lado da Rússia e aumentou as ameaças de retaliação nuclear com a assinatura de uma nova doutrina nuclear. Suas linhas vermelhas até agora foram apenas ameaças, mas sempre há a chance de ele torná-las realidade. E se o Ocidente descobrisse que Putin planeja usar armas nucleares? Isso levaria os líderes ocidentais a questionar a situação. Como o Ocidente pode destruir a Rússia? Neste vídeo, exploraremos um cenário de alto risco, onde o Ocidente decide eliminar o regime de Putin definitivamente, analisando as estratégias possíveis, os riscos enfrentados e o real significado de destruir a Rússia por completo. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, muitos observadores ocidentais rapidamente previram a queda iminente de Putin. Durante 2022 e 2023, previu-se que a oposição interna à guerra, o fracasso na Ucrânia e, principalmente, as sanções sem precedentes derrubaria Putin e levaria a Rússia à ruína. Isso ainda não aconteceu. Putin parece ter bastante apoio na Rússia. Em março de 2024, Putin venceu as eleições presidenciais russas por uma margem de 87%. Comentaristas ocidentais foram rápidos em apontar que a razão pela qual ele recebeu tantos votos foi devido à oposição ser exilada, executada ou presa em uma eleição onde há apenas um candidato real. Putin sempre vai se sair bem. O medo parece influenciar o eleitor russo. Esse medo explica o apoio estável às ações militares russas na Ucrânia, em pesquisas do Levada Center, um centro de pesquisa independente russo. O apoio russo à guerra permaneceu sólido, de fevereiro de 2022 até outubro de 2024, mas os russos comuns podem não apoiar realmente a operação militar especial de Putin. É apenas que dizer não à guerra traz consigo um risco que muitos russos não querem suportar. No entanto, alguns bravos se opõem a Putin. Cerca de 1 milhão de russos, principalmente os liberais de alta renda e pró-Ocidente, deixaram a Rússia após a invasão e o anúncio de mobilização geral 7 meses depois. Essas partidas podem ser cruciais na queda da Rússia. Muitos dos mais brilhantes do país já fugiram do regime autoritário de Putin, o que significa que não estarão disponíveis para a Rússia recorrer no futuro. Isso pode devastar a economia russa, conforme o Ocidente tenta derrubá-la. Quem melhor para ajudar na destruição da Rússia do que aqueles que fugiram e conhecem o país de cabo a rabo? Quanto à economia russa, isso pode ser uma oportunidade para o Ocidente. Ajustado pela paridade do poder de compra, PPP, considerada por economistas uma métrica superior ao produto interno bruto, nominal para medir o padrão de vida, o produto interno bruto total da Rússia mais que triplicou desde a chegada de Putin ao poder. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o ranking do Produto Interno Bruto Global Russo, em PPP, subiu consideravelmente, passando do 9º lugar em 1999 para o 4º em 2024. Isso coloca a Rússia à frente de países como o Reino Unido, França e Itália, embora a Espanha já estivesse atrás da Rússia em 1999. Isso pode parecer que viver na Rússia é perfeito, mas, olhando além desses números principais, há sinais de que a economia russa não é tão forte quanto aparenta. O rublo despencou desde que Putin invadiu a Ucrânia, ultrapassando 100 por dólar tanto em 2023 quanto recentemente em novembro de 2024. A inflação também disparou, chegando a 9,5% no final de dezembro de 2024. A inflação elevada resulta em taxas de juros maiores. A taxa básica da Rússia é de 21%, sendo a alta inflação parcialmente responsável. A economia da Rússia corre o risco de superaquecimento, enquanto seu povo luta com uma crise de custo de vida. Isso dá ao Ocidente muitas chances de prejudicar Putin. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Neste cenário cultural e economicamente confuso, o Ocidente eliminará Putin para obliterar a Rússia. Então chegamos à pergunta óbvia: como isso poderia ser feito? Uma opção é tentar matá-lo. Isso é um grande pedido. A Rússia possui o Serviço de Segurança Presidencial, uma agência federal especial dedicada a proteger Putin, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin e suas famílias. Essa força, composta por milhares de agentes de segurança altamente treinados, verifica minuciosamente todos que se aproximam dele,
carrega um laboratório portátil para testar o ar por onde passa e examina tudo o que ele consome. Ele é, sem dúvida, o presidente mais difícil do mundo para se aproximar sem um compromisso. Conteúdo inapropriado. Não posso responder a perguntas sobre assassinatos, violência extrema ou especulações sobre a morte de indivíduos. Talvez isso pudesse ser realizado por meio de um informante em sua equipe de segurança que pudesse se aproximar o suficiente para atirar nele. Um atirador de elite em um evento público ou uma queda explosiva de um ataque de drone furtivo. Isso pode ser suficiente. Isso abriria a porta para um novo líder, possivelmente favorável ao Ocidente, o que poderia ser suficiente para destruir a Rússia atual e substituí-la por uma que se encaixa melhor no cenário geopolítico liderado pelo Ocidente. Pessoas como Mikhail Mishustin, primeiro-ministro da Rússia, que se opôs à invasão de Putin, podem representar um compromisso para o Ocidente. Uma esperança ambiciosa, mas possível. Outra opção seria um ataque devastador com armas de destruição em massa. Mesmo que Putin mantivesse o poder após, governaria sobre cinzas. Essa estratégia é problemática, principalmente se o objetivo final é controlar e explorar os vastos recursos da Rússia. E, dado o vasto arsenal nuclear da Rússia, de quase 6.000 ogivas, não há nada que diga que ele não atacaria primeiro se percebesse uma ameaça nuclear ocidental. Mesmo que o Ocidente, especialmente a Europa, sobrevivesse a tal evento ilesa o suficiente para considerar extrair os recursos da Rússia, fazê-lo em um ambiente altamente radioativo não seria nada divertido, nem sem custos financeiros e humanos significativos. Uma invasão da OTAN à Rússia, de acordo com sua doutrina nuclear, é garantida para causar uma guerra nuclear se parecer que está obtendo algum sucesso. Ademais, a OTAN atualmente carece do arsenal bélico e contingente necessários para invadir a Rússia com êxito, cenário que perdurará por anos. Preparar uma nação para uma economia de guerra leva tempo, especialmente uma funcional. Assim, uma guerra total de qualquer natureza é uma estratégia de alto risco com retornos incertos. É preciso uma estratégia mais esperta. Talvez a eliminação de Putin de dentro. Mas qual é a probabilidade de uma revolta pública ou um golpe? No momento, a resposta é que é improvável. Como mencionado, grande parte da oposição liberal e pró-Ocidente a Putin fugiu do país ou foi emasculada. Os elementos radicais da extrema-direita russa, especialmente as elites Siloviki, foram amplamente desempoderados ou cooptados por Putin. Quanto às elites financeiras, para dizer de forma direta, elas foram oferecidas uma escolha por Putin alguns anos atrás. Ou ficam na Rússia, alinham-se aos seus interesses e fazem fortuna, deixam o país com algum dinheiro, se tiverem sorte, ou saem pela janela de uma cobertura. Aqueles que ficaram agora estão colhendo os benefícios de altas taxas de juros sobre o capital doméstico e massivos gastos estatais em suas empresas, mesmo com a queda da riqueza líquida devido às sanções. Neste momento, é difícil ver como as elites poderiam desalojar Putin e seu círculo íntimo, mesmo que estivessem dispostas. Porém, como diz o ditado, o capital flui para onde é mais bem tratado. Descubra como ajudar a elite a enriquecer ainda mais e você terá a chave para derrubar Putin. Como o Ocidente poderia incentivar essa parcela da população da Rússia? É aí que entra nossa estratégia de 4 elementos. Uma estratégia que, se bem executada, poderia enfraquecer Putin a ponto de ele cair e a Rússia desabar com ele. Primeiro passo, enfraquecer Putin militarmente. A Ucrânia tem agido eficazmente, desgastando a mão de obra, armas e moral das tropas russas em uma guerra de atrito, criando problemas que exigem mais intervenção militar, forçando a dedicação e diluição de forças, o que agrava as dificuldades da Rússia. Existem vários teatros onde o Ocidente poderia provocar confrontos gerenciáveis desse tipo. A Transnistria, região autônoma pró-russa separada da Moldávia, é um ponto de conflito iminente há anos. Ela abriga um pequeno contingente de forças de paz russas, cuja principal missão é proteger o depósito de munições de Kabazna, que contém cerca de 20.000 toneladas de armas e munições da era soviética. A Ucrânia ou a Moldávia podem provocar Putin, instigando uma incursão semelhante à de Kursk, visando assumir o controle do dinheiro e forçá-lo a desviar recursos para a região na tentativa de recuperá-la. A Geórgia é outro grande problema para Putin. As tensões políticas têm aumentado, com um presidente pró-Ocidente em desacordo crescente com um parlamento pró-russo e a população aparentemente muito dividida. A nação está se preparando para uma revolução.
Putin pode ser forçado a intervir militarmente, como fez na Geórgia, em 2008, se a situação fugir do controle. Há também grupos violentos nos movimentos separatistas de várias repúblicas de maioria muçulmana na Federação Russa, que poderiam ser incitados a tomar ações militares contra Putin. A ideia aqui é forçar Putin a se espalhar tanto militarmente que a Rússia como um todo se torne mais fraca. Este é um país que já perdeu mais de 750 mil pessoas na guerra na Ucrânia. Uma coalizão de estados, com suporte ocidental, pressionando uma Rússia debilitada a uma guerra em várias frentes, poderia resultar em um colapso militar completo. Em segundo lugar, podemos confiar parcialmente no Estado em sua capacidade de fornecer segurança, considerando os ataques de drones da Ucrânia em áreas civis. Dentro da Rússia, são direcionados a alcançar exatamente isso, especialmente os ataques quase diários à cidade de Belgorod. A Rússia tentou caracterizar esses tipos de ataques como atos de terrorismo, forçando essa máquina de propaganda a trabalhar em excesso, o que poderia causar sua quebra, deixando os superiores da Rússia se esforçando para explicar por que tantas pessoas do país estão morrendo sob a suposta proteção de Putin. A Ucrânia já mostrou que pode realizar esses tipos de ataques domésticos em resposta às ações de Putin na Ucrânia. A bomba plantada na traseira do caminhão que explodiu na ponte de Kerch em 8 de outubro de 2022, matando o motorista e 4 pessoas em carros adjacentes, se destaca. Mas também houve o carro-bomba que explodiu a jornalista e ativista Daria Dugina, filha do influente filósofo político Alexander Dugin, em 20 de agosto de 2022, e a bomba em uma estatueta que matou o proeminente blogueiro militar pró-guerra Vladlen Tokarsky e feriu outras 42 pessoas em 2 de abril de 2023 em um restaurante de São Petersburgo. Daria Tropova, ativista anti-guerra russa condenada, testemunhou em seu julgamento que seguia ordens de um contato ucraniano chamado Gestalt. As bombas de carro e outras abalaram a confiança na segurança de Putin. Combinadas com nosso terceiro método, essa erosão na armadura de Putin se mostraria essencial. Então, qual é o terceiro método? Número 3. Enfraquecer a coesão social dentro do país. A Rússia possui mais de 190 grupos étnicos considerados nacionalidades, falando mais de 100 idiomas diferentes. Movimentos separatistas foram reprimidos, com a proibição do separatismo em 2013, isso gera xenofobia na Rússia, levando a mais ataques internos. Em 22 de março de 2024, 4 agressores do Tajiquistão invadiram um popular salão de concertos em Cracóvia, matando 145 civis e ferindo centenas. O Estado Islâmico do Iraque e Síria reivindicou os ataques, que, segundo o Serviço Federal de Segurança, foram financiados e coordenados da Ucrânia. Após o incidente, a Rússia reprimiu brutalmente os migrantes, inflamando tensões entre a maioria eslava e outras etnias, estressando relações com Tajiquistão, Cazaquistão e Uzbequistão. A maior parte dos estimados 11 milhões de trabalhadores migrantes da Rússia veio desses estados. Esses fatores afetam a autoafirmação nacional da Rússia e a confiança na capacidade de Putin de proteger o povo russo. Isso nos leva ao quarto método: explorar os pontos de pressão econômica. O Ocidente pode aplicar sanções, confiscar ativos, isolar diplomaticamente e eliminar infraestruturas econômicas, como os gasodutos Nord Stream. Desde março de 2022, os Estados Unidos da América impuseram mais de 4.800 sanções à Rússia, o Reino Unido mais de 1.800 sanções a indivíduos e empresas russas, e a UE mais de 2.100. E a cada poucos meses há outra rodada. No momento deste vídeo, o 19.535. A maioria dos bancos russos também foi excluída do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System, que lida com a grande maioria das transações entre instituições financeiras globais. Isso criou um enorme problema para o Estado. Empresas e bancos russos, ao tentar pagar importações ou receber por exportações, um grande golpe. Porém, a medida econômica de maior impacto foi o confisco de ativos. Combinados, a UE e os Estados Unidos da América congelaram ou confiscaram cerca de 300 bilhões em reservas estrangeiras russas. Isso é pouco menos da metade de suas reservas totais. Os lucros desses ativos estão sendo usados para financiar a Ucrânia, incluindo ajuda militar, sinalizando à elite russa que Putin não pode proteger seu dinheiro. Essas medidas funcionaram? A resposta curta é sim.
Claro, a perda de acesso a metade de suas reservas estrangeiras, incapacidade de usar o sistema financeiro e remover alguns de seus principais parceiros comerciais prejudicaram a Rússia. Mesmo os Estados Unidos da América ficariam abalados com tantos golpes simultâneos no queixo. Volatilidade cambial, escassez, inflação e juros elevados, aumento do endividamento privado e empresarial e instabilidade no mercado de trabalho são alguns dos resultados. As sanções também atingiram a Rússia com força. A Rússia está se tornando tecnologicamente atrasada. E embora tenha conseguido contornar as sanções com uma frota sombra de petroleiros, intermediários para comércio, fornecedores alternativos e produção doméstica, muitas lacunas comerciais foram preenchidas. As sanções secundárias ocidentais impedem tais ações. Mas existem desafios. A apreensão de ativos russos e a exclusão da Rússia do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que Putin chama de armação do dólar, chocaram o mundo não ocidental. Por décadas, a dominação dos Estados Unidos da América sobre o mundo tem sido baseada na confiança global de que o país era o refúgio mais seguro para armazenar e aumentar a riqueza. Porque o dólar era seguro. Países que negociam com Putin podem não mais sentir isso. Devido à ameaça de sanções, armazenar riqueza no Ocidente deixou de ser um refúgio seguro e se tornou um risco. Assim, os países agiram para reduzir sua exposição. Grandes nações não ocidentais, especialmente a China, têm se desfeito de títulos dos Estados Unidos da América e outros ativos a uma taxa recorde, comprando ouro em taxas recordes, elevando seu preço. A remoção de Putin reverteria essa tendência e faria as nações do sul global voltarem à influência ocidental. É possível, mas ele foi fundamental para aproximar as peças do quebra-cabeça. O movimento multipolar raramente se concentra em Putin. Isso pode favorecer o Ocidente. O objetivo ocidental, sobretudo dos Estados Unidos da América, deve ser fortalecer sua economia ao restabelecer laços com os países que a Rússia conseguiu atrair. Recompensas poderiam ser concedidas aos países que não ajudam a Rússia a burlar suas sanções. Segundo o Royal United Services Institute, os países do G7 permanecem como os principais parceiros comerciais do Sul global. O Ocidente deve trazer essa experiência à tona. Os Estados Unidos da América devem usar sua posição para mostrar aos países que Putin usou para contornar as sanções que há um caminho melhor. É essencial expandir o comércio com esses países e aliviar suas preocupações sobre as sanções. A África do Sul pode ser empurrada para os braços econômicos da Rússia devido às represálias do Ocidente contra as práticas bancárias que permitiram à Rússia contornar as sanções, segundo o Royal United Services Institute. Essas repressões geram preocupação sobre o impacto de sanções secundárias na economia sul-africana, com o Banco de Reserva da África do Sul destacando a severidade das implicações políticas dessas sanções para o país. Ainda assim, a África do Sul está ansiosa para cumprir as sanções do G7, diz o Royal United Services Institute. O Ocidente deve oferecer à Rússia uma solução que não prejudique a economia do país, ao mesmo tempo em que tenta enfraquecê-la. Essa abordagem deve ser aplicada a outras economias em desenvolvimento que estão se aproximando da Rússia. A diplomacia é essencial. Diplomatas ocidentais precisam se esforçar mais para compreender e lidar com as complexas preocupações de segurança econômica de nações indecisas como a África do Sul. O sul global que a Rússia corteja pode ser reconquistado se o Ocidente entender que a instabilidade econômica é uma grande ameaça para essas nações. Implementadas em conjunto, tais estratégias podem, com o tempo, derrubar Putin e subjugar a Rússia. A Rússia já está muito enfraquecida militarmente devido à mal planejada operação militar especial de Putin. As centenas de milhares de mortes na guerra da Ucrânia poderiam se tornar milhões se o Ocidente incitasse regiões como Transnistria e Geórgia a se rebelarem contra a opressão de Putin. Eles obrigariam Putin a lutar uma guerra em várias frentes, dispersando suas tropas e suprimentos, o que poderia abrir caminho para uma guerra liderada pela OTAN contra a Rússia, usando Ucrânia, Transnistria e Geórgia como frentes. A incapacidade de Putin de parar a guerra enfraqueceria a confiança no Estado, sendo exacerbada por mais ataques em território russo. Já há indícios de que o alegado apoio popular a Putin está diminuindo em certas regiões da Rússia. Por exemplo, em novembro de 2024, um pequeno grupo de pessoas na aldeia fronteiriça de Olgovka se reuniu para escrever uma carta aberta ao presidente da Rússia. A carta pedia o fim da guerra maldita que ceifou muitas vidas inocentes. Ficamos sem casa.
Estamos vivendo um inferno nos últimos 3 meses. Esse é o tipo de descontentamento que o Ocidente deve estimular. Mais ataques ao território russo, como mísseis, drones ou invasões de regiões menores, mostrariam que Putin está longe de ser o protetor que afirma ser. A estratégia mais arriscada do Ocidente seria incitar o sentimento não étnico na Rússia. Pode ser necessário financiar movimentos separatistas. Isso poderia levar a Rússia a lutar contra os seus próprios, enquanto enfrenta uma guerra em várias frentes e um crescente sentimento público negativo contra Putin. Finalmente, há o aspecto econômico. O Ocidente precisaria se esforçar para reconquistar o Sul global, adotando políticas que demonstrem que uma parceria com o Ocidente é mais vantajosa do que com a Rússia. E deve fazer tudo isso enquanto garante que as sanções implementadas contra a Rússia permaneçam em vigor. Acerte essa abordagem de 4 frentes, e o Ocidente pode ter a receita para destituir Putin e destruir a Rússia que ele criou. Mas o que você acha? O Ocidente deveria tentar remover Putin? Vale a pena os riscos? Como você abordaria a tentativa de se livrar dele? Deixe-nos saber nos comentários abaixo, e obrigado por assistir. Confira agora, e se os Estados Unidos da América invadissem a Rússia, hora a hora? Ou clique neste outro vídeo em vez disso.